Congresso aprova reajuste para policiais e bombeiros do Distrito Federal. A reportagem é do Afonso Marangoni, Levi Guimarães e Vinícius Silva. O Senado aprovou uma medida provisória que destina mais 9 bilhões de reais para ajudar estados e municípios no combate ao coronavírus. Os recursos vêm do Fundo de Reserva Monetária, que foi extinto em 2016 pelo Tribunal de Contas da União e não recebia verbas desde 1988. Editado em dezembro, o texto original da MP previa que o dinheiro iria para o pagamento da dívida pública. Agora a medida vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro. Também nesta quarta-feira, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, adiou a votação de um projeto que autoriza o governo a quebrar a chamada regra de ouro, que impede o executivo de se endividar com despesas correntes. O texto prevê o pagamento de despesas de 343 bilhões de reais fixadas no orçamento deste ano. O relator, senador Marcos Rogério, pediu mais tempo para avaliar a proposta. Há muita divergência em relação a esse PLN, precisamos construir um entendimento num ambiente de diálogo, de compreensão, de acatamento, ouvindo todos os atores do processo, ouvindo o governo. Alcolumbre prometeu colocar o projeto em votação oportunamente. O Estado brasileiro está sem condições a partir da primeira quinzena de junho de arcar com suas despesas correntes, tem que votar. Mais cedo, o Congresso Nacional aprovou o reajuste salarial para policiais e bombeiros do Distrito Federal. O aumento é retroativo até janeiro e vale também para todos os servidores militares do Amapá, Rondônia e Roraima. Apesar do impacto estimado em R$500 bilhão nos cofres públicos, o relator e líder do governo, o senador Eduardo Gomes, disse que a recomposição dos salários vinha sendo adiada há muito tempo. É bom que se diga que a alteração da proposta pelo Poder Executivo da LDO 2020, ora sob nossa relatoria, não fere a diretriz de ajuste fiscal e de controle de gastos com o pessoal estabelecidos no governo federal. O plano de ajuda federal a estados e municípios na pandemia, aprovado na semana passada, prevê o congelamento salarial de servidores como contrapartida ao gasto. Com a bênção do líder do governo na Câmara, ficaram de fora dessa regra algumas categorias, entre elas profissionais da segurança. O senador Esperidião Amin disse que a votação de ontem abriu caminho para o presidente Jair Bolsonaro vetar esse trecho do pacote. Nós estamos sendo acusados de votar isto agora para permitir que o presidente da República vete o que teoricamente combinou que não vetaria para o presidente Davi Alcolumbre. Das duas, uma. Ou ele está descumprindo, o governo está descumprindo o que combinou com Vossa Excelência e conosco, ou, num repente, surgiu este trambolho na nossa frente. Apesar de Bolsonaro ter prometido vetar o aval ao reajuste, há divergências dentro do próprio governo. O presidente se reúne nesta manhã com o ministro Paulo Guedes e a decisão pode sair ainda hoje. Ô Zé Maria, mas em relação ao reajuste, podia passar sem essa no meio dessa crise, não? Esse reajuste aí para os ex-territórios, né? Inclusive aqui o Distrito Federal, é uma reivindicação antiga que foi atropelada exatamente pela realidade, pela pandemia, por esses gastos com a pandemia e a realidade da vida fora do serviço público. Olha, falar em reajuste de servidor público neste momento é um palavrão, sim, não se pode admitir. Isso humilha os trabalhadores comuns. Eu sei que esse tipo de fala pesa muito aqui em Brasília, principalmente em Brasília, mas é preciso chegar a um ponto, agora o que falou o presidente na saída lá do Palácio, dizendo o seguinte: não vai sobrar dinheiro para pagar os salários no serviço público. E os servidores estão ali como baile na ilha fiscal, querendo reajuste salarial e retroativo a janeiro, ou seja, receber aí uma bolada. As categorias, elas têm o direito de reivindicar e elas estão fazendo isso incansavelmente, brigando com governos daqui do Distrito Federal e repassando as contas para a União. Olha, eu queria entender o que pensa um policial em São Paulo quando ele descobrir que um policial civil aqui em Brasília ganha R$17 mil
que um delegado da Polícia Civil daqui de Brasília ganha R$21 mil, um delegado especial, graças a um ajuste ali de que um policial civil do Distrito Federal tem que ganhar o mesmo que um policial federal. Gente, nós estamos falando aí de uma gestão de um orçamento de guerra diante das dificuldades econômicas. E misturado a isso, reajuste salarial para os servidores públicos. Ninguém entende um debate assim, né? É preciso colocar racionalidade. O dinheiro não dá para pagar os servidores naturalmente, muito menos se houver um reajuste. Ah, mas sobra esse fundo constitucional. Agora, mas esses reajustes vão funcionar futuramente, vão ameaçar os salários futuros, os orçamentos futuros, né? É preciso, sim, ter um pouco de racionalidade nesse processo. Eu já estou propondo uma ideia aí de limite nos salários públicos e aí nem falo em reajuste. Limite nos salários e uma redução de jornada de trabalho com redução salarial. Nesse caso é o Congresso. Imagina, né, Constantino, o que acontece pelas câmaras municipais e pelas assembleias dos estados. Pois é, Tiago, eu ia chamar de insensibilidade em relação ao momento pelo qual passa o país, mas é falta de vergonha na cara mesmo. Não tem condição de falar em aumento de salário num momento em que tantas milhões de famílias, Brasil afora, estão apavoradas com o risco de desemprego ou já sofrendo com o desemprego, né? Nós estamos no meio de uma crise de proporções homéricas e não dá para a bolha do setor público continuar fingindo que vive em outro país, que está na Suíça, né? Nós precisamos levar isso mais a sério. É verdade que o presidente Bolsonaro tem parte de culpa no cartório, ele gerou muita confusão nessa história, talvez pelo ranço da sua época de quase 30 anos de deputado de baixo clero, corporativista, sindicalista, ali atendendo justamente demandas dessas categorias. A gente entende que não é fácil a vida de um bombeiro, de um policial, mas olha para fora, olha o que está acontecendo no Brasil. Então, o líder do governo na Câmara, o deputado Major Vitor Hugo, disse, né, que não representava um ministério ou outro, e sim o governo, ou seja, deu a entender e disse com todas as letras que estava seguindo recomendações do presidente, quando tentou excluir inúmeras categorias desse congelamento, né, que já veio totalmente desfigurado do plano original, que tinha muito mais contrapartidas, né? Vamos lembrar sempre disso. E aí o ministro Paulo Guedes colocou uma pressão, inclusive, em público, e o presidente disse que ia segui-lo, que ele era o responsável pela economia e que ia vetar. Vamos ver, né? A caneta BIC está na mão do presidente. Eu espero que ele faça bom uso dela nesse momento.